morava na zona sul do Rio de Janeiro, morava no Posto 6. Em frente à minha casa tinha um cinema de arte. O Alvorada foi considerado o primeiro cinema de arte do Rio de Janeiro. Então, aquela história do Cinema Paradiso era a minha vida, né? Algumas vezes atravessei a Rua Pompeia com a minha mãe, assim, pela orelha, para eu fazer o dever de casa. Quando eu estava com 13 anos, meu pai resolveu ir para o interior do estado do Rio, quer dizer, interior. Resolveu ir para Miguel Couto, lá para o Tinguá, para ter uma granja. Eu fiquei em pânico, porque eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de estudar. Falei, não vou. Eu fiquei 5 anos no Santa Marcelina, eu fui para lá. E as Marcelinas, elas tinham... A ordem foi uma ordem que tem uma característica muito interessante. Ela foi criada no século XIX para atender uma demanda de Milão, que era quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. Então, elas já tinham essa consciência de que a mulher não era só para o lar. A gente criou esse grupo de teatro no colégio, que foi uma ideia minha e de umas colegas, e a gente meio que se pautava no trabalho do tablado, quer dizer, o Rio de Janeiro inteiro, né, tem esse vínculo afetivo com o tablado. Então, a primeira peça que a gente montou lá foi exatamente o Pluft Fantasminha, da Maria Clara Machado, tudo. E eu passei para letras e eu me dei muito satisfeita, porque na verdade eu sempre quis fazer teatro, né? Mas meu pai, imagina, conservatório, ele não ia dar certo isso. Na verdade, eu não entrei para o Grupo Laboratório. Na verdade, a gente fundou o Grupo Laboratório, que eu, conversando com o presidente do DAIL, né, do Instituto de Letras, a gente conversando, eu, o Gondinho, eu estava chegando, assim, logo nos primeiros meses, primeiro mês, assim. Eu falei, depois que a gente passa, fica tão, assim, árido, né? Aí, a gente conversando na cantina, que era no térreo, aí ele falou assim, a gente podia fazer um grupo de teatro, porque ele já trabalhava com a Amir Haddad. Ele era assistente do Amir. Eu falei, vamos fazer. Ele falou, então no sábado. Eu falei, não, agora. Pegamos um papel sulfite, escrevemos, reunião no sábado, quem quiser se apresente. E colocamos assim no mural de entrada da faculdade ali em Niterói. E uma das primeiras pessoas que apareceu foi o Tonico Pereira. Do grupo profissional ficou eu e ele só. O grupo durou uns 5 anos, mais ou menos. Eu saí da faculdade, né, da universidade, e eu vou participar de um grupo com o Nelson Xavier. Nelson Xavier, do Continentino, Perfeito Fortuna, que depois criou o Asdrubal, trouxe o trombone, Tess Calado, filha do Antônio Calado. Era um grupo muito interessante. A gente começou a fazer uns exercícios no laboratório, lá no MAN, as coisas de cabeça. Mas grana, eu precisava trabalhar, né? Aí o Tonico um dia chega para mim e falou assim, Mara, o Mendonça está precisando de atriz. Tinha um teatro de arena, era um teatro de madeira, ali onde é o mosteiro, embaixo ali do Mosteiro de São Bento. Eu fui lá, aí o Mendonça me incorporou. Eu fiz essa peça, chamava As Excelências, eram 2 textos do Luiz Marinho. Depois eu fui fazer o Calabar, aquela fatídica versão que foi proibida, foi um trauma na vida de todos que participaram, e ao mesmo tempo uma grande alegria. E aí eu volto para o laboratório, eu volto para o Chegança, mas desse núcleo, para fazer uma outra peça, chamava Vivo Cordão Encarnado. Então, desse grupo, aí entra a Tânia Alves e a Elba vinha de Ciências Sociais e História, Ciências Sociais e Jornalismo, assim. Meio que a gente formou o núcleo do grupo Chegança, do pessoal mais novo, porque tinha o pessoal da Ilva, da Gracinda Freire, que era o pessoal mais velho. E nessa peça do Cordão Encarnado é que estreia, assim, fazendo uma personagem, a Elke Maravilha. Essa peça ganhou o Prêmio Molière, foi um evento, assim, no Rio de Janeiro. E daí eu venho com esse grupo para São Paulo, porque como eu vim fazer mestrado aqui, eu saquei que São Paulo é uma cidade que tinha mais possibilidades profissionais, assim, sempre foi muito mais atuante, né, do que no Rio, assim, para esse tipo de trabalho, mais de pesquisa, de raiz, essas coisas. Daí a gente vem com um grupo para São Paulo. Nessa época a gente já estava fazendo um terceiro espetáculo, que era o Lampião do Inferno, no qual trabalhava Madame Satã, o próprio. A gente meio que inaugurou a sala, a Casa de Cultura Laura Alvim, que é na praia, ali em Ipanema. E a gente fez teste, tudo, né? Texto do Rui Guerra, do Chico e tudo. E a gente ensaiou, né? E era uma equipe muito boa, a banda era fantástica. Inclusive o Tenório Júnior, aquele brasileiro, aquele pianista que foi jogado.
lá na Argentina. Ele era o pianista da banda, tinha o Maurício Maestro. Era uma equipe, produção da Fernanda e do Fernando, então era assim... Naquela época era mais ou menos a nata de quem fazia teatro no Rio de Janeiro, assim, dos jovens, estava ali. E a gente ensaiou e o espetáculo estava muito bonito, ele tinha um vigor, uma força extraordinária. Na véspera da estreia, a gente ia fazer o corrido quando a gente chega no que a gente ia estrear no João Caetano. O cenário ficou tudo pronto. Tinha uma placa dizendo assim: a estreia foi adiada sine die. Não podia falar, não podia publicar o nome Calabar. As pessoas, elas são loucas, elas não têm noção do que é isso. As pessoas, e eu acho que falam assim: eu vivi aqui nessa época e para mim foi Céu de Brigadeiro, porque a pessoa era autista, né? Você não via filme, não via peça, não podia, os filmes chegavam 5, 6 anos com censura, tinha tarja, cena de noite tinha uma tarja. Aquele filme do Kubrick, o Laranja Mecânica. Quando passou, tinha as bolinhas. Agora, o bacana é o seguinte, que a bolinha da animação lá, não tinha computador ainda, a bolinha saía do lugar, né? Então ninguém sacaneava, gritava, tudo. E livros não chegavam, tudo. Mas independente disso, era uma coisa de cão. A gente não podia ler a República do Platão, que era proibido. Então, quer dizer, quando esses idiotas pedem para voltar à ditadura, então não podia se falar. Aí tinha uma comissão que iria a Brasília, fora o prejuízo enorme que a empresa da Fernanda e do Fernando tiveram, porque era um elenco imenso, o staff do espetáculo era de super musical, no total umas 40 pessoas, para mais até. E só top line, com salário, todo mundo carteira assinada. Naquela época tinha carteira assinada, a gente era funcionário, entendeu? Então foi um terror, assim. E fora que era um espetáculo belíssimo, que tinha... E eu fazia parte do coro, aquilo que o Fernando eufemisticamente chamava de figuração inteligente, aquela coisa brechtiana, né, que a gente tem consciência daquilo que está fazendo. E eu era stand-by da Beth Faria. E eu tinha um pânico total, que era o Vence na Vida Quem Diz Sim, que é muito difícil essa música. Toda vez que vinha essa hora do ensaio, eu vazava, sumia. Eu sou traumatizada, porque eu cantava entre a Elba e a Tânia. Qualquer um fica com trauma, né? Porque uma é lírica e a outra é Judy Garland da Paraíba. Então, tem umas coisas que eu tenho medo, né? E era uma equipe deslumbrante. A convivência da gente era muito bacana, sabe? Foi um dos melhores trabalhos, assim, que... Pena que só a gente viu, né? A primeira experiência que eu tive em cinema, porque tem aquelas coisas cariocas, né? JB tinha uns festivais de cinema de curta-metragem que eram muito famosos e a gente tinha um grupo de cinema. Então, o primeiro filme que eu fiz se chamava Pá de Cal, que eu lembro perfeitamente do roteiro, que eu gostaria de saber onde foi parar esse filme, que é um velório de um intelectual. E aí, em torno dele, tem esses debates mais cabeças, mais filosóficos, mais existencialistas. Até que tem uma hora que o defunto acorda e fala, chega, porque é a pá de cal mesmo, né? Aquele bem perfil, o Festival JB mesmo, tinha uma linguagem típica, né? Uma luz, tudo aquela época, cinema novo, aquelas coisas. Aí depois eu fiz um filme com Salvar. Antes de viajar para a Europa, eu fiz um filme com Salvar, que é o Inquietações de uma Mulher Casada. Aí eu estava em Paris, nisso uma amiga minha, a Riso, a Maria Grilo agora, terapeuta agora, assim, sábia, ela falou, tem uma amiga nossa que está se formando no curso de cinema da Beaux-Arts e ela está procurando uma atriz, a Helena Martins da Rocha. Você não quer ver, não sei o quê, bababá, você fala francês, porque o filme é atuado em francês. Aí eu fui lá. No filme nos outros filmes que eu fiz eram participações, assim, né? E nesse não, esse era protagonista do filme. O filme gira todo em torno dessa personagem. E tem 2 episódios. E eu sou muito histriônica, do jeito meu. Eu não sou cinematográfica, eu tenho que diminuir as minhas energias para dar no quadro cinematográfico, né? Mas nessa época eu
E a Helena falou assim, não, você tem que ser mais natural. E eu era cada vez mais natural, mais espontânea, só que o meu natural não é cinematográfico. Aí a Riso, essa minha amiga Maria, a santa criatura, falou assim, Mara, você não pode representar. Eu falei, não estou representando. Ela falou assim, não, é o seguinte, é o mínimo de energia possível. Aí eu falei, Mônica Witt? Ela falou, é. Eu falei, tá. Aí relaxei tudo e comecei. E aí, nesse momento que eu estava ali, contracenando com a atriz francesa, que eu estava totalmente dentro da situação, eu tive uma epifania. Eu falei, é isso que é cinema. É absolutamente interiorizado, é a sinceridade absoluta, quer dizer, você... É engraçado, você constrói uma persona a partir da ausência da persona, né? É tudo muito mais cool, como a Norma Bengel falava, né? No teatro você demonstra, na TV você representa, no cinema você pensa. Eu estava chegando em Nova York, uma viagem que eu fiz, que eu fiquei 6 meses fora do Brasil. Eu estava chegando e a Tânia eu morava ali na Alameda Santos e a Tânia estava hospedada na minha casa. Aí a Tânia me deu o roteiro e falou assim, Mara, me convidaram para fazer esse filme, mas eu já acho muito parecido com a personagem que eu acabei de fazer. Aí eu vou com o risco de me repetir. Aí eu li o roteiro e falei para ela, olha, é parecido, é muito parecido, mas é uma ótima personagem. Ela falou, então, ela tinha um outro, que era um desafio maior, entendeu? Então ela preferiu fazer essa outra personagem. Acho que foi a Anaíde Beriz, eu acho que foi mais ou menos nessa época, eu não lembro qual era a personagem. Aí ela desencanou, eu falei, você se incomoda de eu me oferecer? Aí ela falou, oh, não, imagina, vai lá. Aí eu levei meus comerciais, né, que era o que eu tinha de acervo. E o Guilherme falou assim para mim, não, mas eu preciso de uma atriz que tenha nome. Aí eu liguei para Segal. Segal tinha sido minha irmã numa novela, no Ninho da Serpente. Eu falei assim, ele precisa, eu não faço televisão, tempo, não sei o que, chorei, fui lá chorar. Ela falou assim, azar o dele, ele não sabe o que está perdendo. Que jeito da Segal, né? Ela alimentou um pouco a minha autoestima, né? Desencanei, fui viver a vida, assim, tá voltando, entrando em contato com as produtoras, porque naquela época eu vivia mesmo de publicidade, né? Aí um dia, isso foi num sábado, eu recebo um telefonema, porque quem começou a fazer o filme foi a Sandra Breyer. O Guilherme falando assim para mim, você pode vir para Santos agora que a gente tem que continuar a filmar? Eu falei, ok. Foi assim, porque eles tinham se desentendido, a Sandra saiu do filme, eu entrei meio que no susto, né? Mas a Sabrina foi uma personagem muito generosa, assim, também. Ela tá tão bem desenhada no roteiro. E os roteiros antigamente eram muito bons de ler, porque você viu o filme, né? Ainda mais o Guilherme, que é engenheiro, assim, Eisenstein, né? Tá tudo ali descrito com minúcia. Você lê o roteiro do Guilherme, você vê o filme que ele vai fazer. À meia-noite levarei sua alma e essa noite encarnarei no seu cadáver. O À Meia-Noite é interessante, mas o Encarnarei é um filme que ele é visualmente um impacto, cinematograficamente é uma coisa assim. Eu fiquei alucinada. E aí eu comecei a falar para as pessoas, eu falava assim, gente, isso que era um mega cineasta. E tinha um certo preconceito, tô falando isso por causa das pessoas que faziam aquele cinema na boca, que eram um pouco, né, havia um olhar assim. Eu nunca fui muito ligada a só um tipo de filme, né? Eu gosto de comédia romântica, eu sou super eclética, né? E assim, eu achava que, vamos agora pegar pesado, mas eu achava que tanto que o Zé do Caixão, ele tinha cinematograficamente o mesmo patamar do Persson, que também foi um filme que me impactou, tanto Os Irmãos Naves quanto São Paulo S.A., que foi, né, que era muito diferente do cinema que se fazia no Rio, mas com uma linguagem super forte e tudo. E eu discuti muito, eu lembro que vários colegas me falaram, mas sim, faz um filme, e eu sempre achei muito importante. O que tinha de complicado era a atuação um pouco, né? Digamos assim, a pessoa era muito pouca prática. Mas cinematograficamente era muito consistente, né, o trabalho
Não sei, os últimos eu não vi. Assim, os mais recentes eu não vi. Mas naquela época eu fiquei fãzoca do cara mesmo, do Mojica, né? Aí tem um outro também que fez um filme chamado A Margem, Oswaldo Candeias, que era ótimo também, um cinema bem cru, né? E tinha uns caras aqui de São Paulo que eu achava muito bacana mesmo. Nessa época eu estava fazendo. Tinha acabado, eu estava fazendo uma novela, Mandala, que foi uma novela que foi muito positiva para mim também. Na verdade, A Faca de Dois Gumes, eu ia fazer um papel que a Marieta acabou fazendo, mas a Globo não me liberou. E aí eu queria estar no filme, porque eu adoro filmar, porque eu gosto de set. Aí eu pedi pro Murilo, eu falei, deixa eu estar no filme. Ele falou assim, mas não tem nenhum papel. Eu falei, tem essa mocinha aqui que vem dar um recado. E aí eu fiz o filme, que é participação afetiva, eu e a Rosita Tomás Lopes. E o Grande Mentecapto era uma personagem mesmo que ele queria que eu fizesse. Esse também tem uma coisa engraçada, porque ele se sondou algumas atrizes, eu inclusive, e o nome da personagem é Peidolina no livro. Na verdade, o nome dela é Pietrolina, né? Quando eu recebi o roteiro, era Pietrolina, e eu fui ler o livro. Aí eu falei pro Caldeiro, falei, escuta, por que tirou o nome dela de Peidolina? Não, porque tem umas colegas suas que acharam ofensivo. Eu falei, oi? O nome da personagem, ela é sacaneada pela sociedade, mas eu acho engraçado chamar ela de Dona Peidolina, porque tá no livro, né? Agora. E aí eu falei para ele, não, devolve meu nome, imagina, eu quero ser a Dona Peidolina, imagina. Os mortos não fornicam, Dona Peidolina. Peidolina é a sua mãe. E ela é uma personagem que dá o grande apoio para ele, né, assim, dentro da estrutura, ela é perseguida pela sociedade. E nessa história narra fala de uma forma um pouco picaresca, mas de um fenômeno muito doloroso que foi aquele famoso e famigerado manicômio que teve lá em Barbacena, né, gente? Que é um filme de terror, 50 mil pessoas morreram lá. Então o Sabino narra de forma assim picaresca, mas é uma história, um momento muito trágico da história do Brasil. Tem um lado que sabe-se cada vez mais agora o que era de fato aquilo, né? Do trem, aquele trem. A Norma Bengel faz parte de um conjunto que são as vedetes. Embora ela seja uma atriz excelente, elas são diferentes de nós, das atrizes. Elas têm um temperamento, né? Uma personalidade muito forte. Mas a gente se comunicou com muita facilidade. Ela era muito objetiva. E a Norma falava uma coisa que eu achava genial. Ela falava assim, não, tudo bem, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, mas, por favor, uma câmera firme e ideias claras. E isso ela teve, sabe? A minha relação com ela foi muito... A gente ficou muito amiga, inclusive. Aires Gomes! Aires Gomes! Uma onça, Aires Gomes! Uma onça! Imagina, Aires Gomes, uma onça! Na casa? Então acreditas que aquele bugre teria ousadia de trazer uma onça pra dentro da minha casa? Um filme grande que a gente fez em pouquíssimo tempo e com parceiros geniais, assim. Eu nunca tinha trabalhado com o Norival e a gente bateu o maior bolão. O Norival Riso, que faz o meu marido, né? E a filha Mel Lisboa, sabe, assim. É um elenco muito legal, assim, a gente muito amigo. O Will Magal é uma figura, né? O Magal é um figuraça, assim, ele. E ele muito empenhado, muito sério, sabe? Muito dedicado, sabe? Essa coisa do fascínio do cinema, né? E ao mesmo tempo o filme é uma homenagem, né? Essa coisa vital que o Magal significa, né? Esse lado viçoso, né? Esse lado intenso e erótico no sentido amplo da palavra, né? Da vida, assim, né? Do viver mesmo. Então é um filme muito assim positivo nesse sentido. E tem homenagem ao cinema popular mesmo, brasileiro, que o Nildo quis fazer um filme de massa, não é um filme papo cabeça, entendeu? TV é uma coisa, eu não sei fazer. Quer dizer, eu faço cinema na TV. É sempre uma surpresa, né? Eu me perco, assim, eu não sou daquelas atrizes que dominam o código da televisão. Não, realmente não. Eu gosto de gravar, mas ao mesmo tempo é um ritmo
de indústria que é meio assustador, né? Você tem aquela coisa de decorar. Eu não tenho facilidade, eu não sei decorar, eu tenho que estudar. Então eu faço televisão. Tem gente que sabe, né? Fagundes, a Tânia Alves, ela lê a cena, já está na cabeça. Eu tenho que escrever, sair falando pela rua. Tem um processo meu que é muito complicado na TV, né? Assim, até eu assimilar tudo aquilo. A última coisa que eu fiz, penúltima que eu fiz, foi o Força Tarefa lá com o Alvarenga. Eram milhares de câmeras no set, né? Você fala assim, qual que é o ator, né? Não sei, eu fico, me dá uma certa ansiedade. Depois que eu entrei na engrenagem, eu gosto, né? Acho legal, acho a visibilidade que a TV te dá bastante importante, a constância do trabalho, você poder ir aperfeiçoando, porque a TV tem essa coisa do passar a limpo, né? Essa cena não ficou boa, mas amanhã a gente melhora, tudo tem uma série de vantagens. E eu gostaria de saber fazer melhor do que eu faço, né? Não é o lugar que eu me sinta mais confortável no sentido de eu não ter o domínio técnico que eu acho necessário para desempenhar bem uma função. Bom, eu fiz muita publicidade até 90. O pessoal me chamava, tinha um amigo meu, Mauro Salles, que me chama de rainha do varejo, né? Porque eu cheguei a fazer filme para a produtora dele, para a agência dele, que depois ele descobria que era eu que estava fazendo. A publicidade sempre foi um grande exercício para mim. De você ter um equipamento de ponta, você poder se lidar com isso, com essa linguagem. E essa coisa dos travelings, dos grandes movimentos de câmera, comercial tem muito isso, né? Esse estudo de linguagem. Então é uma mega de uma escola. E também a questão do texto, né? Às vezes você pega um texto que você lendo normalmente dá 1 minuto, aí você tem que fazer em 28 segundos, 37, porque tem uma assinatura e você não pode correr. Então são desafios. Eu fiz um comercial no Rio Grande do Sul, eu não lembro nem mais qual era o produto, que eu tinha 17 ações. 17 ações assim, abrir geladeira, ligar liquidificador, em 18 segundos. Um dia eu estava fazendo um filme com o Olivier Perroir e eu comecei a ter uma maior crise, porque eu falava assim, Perroir, eu descobri, eu a toda esquerda militante, assim, que a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é publicidade. Eu estou em crise com isso. Aí o Perroir falou, larga de ser burra, você gosta de filmar, né? Eu só uso Poliflor. Eu preciso de uma cera muito boa, porque aqui em casa eu tenho um batalhão de gente. Eu não disse. Eu volto. Eu fiz uma matéria de nu para ele e ela, daí tiraram. Olha que mente perversa, não podia ter bico de peito. Eles apagavam, não era Photoshop, era uma outra coisa. Eles apagavam, não podia aparecer. A revista foi recolhida, acho que eu não contei isso no livro, foi recolhida pela censura porque tinha a foto do centro, aquelas fotos da página dupla, eu estava sentada em cima do... Gente, olha em cima de uma almofada, para exatamente cobrir as partes pudentas que não podia aparecer. E o argumento do recolhimento foi que naquela foto, eu estava induzindo as mulheres a poses sexuais pouco recomendáveis. Ou seja, a mulher estava na atitude ativa. Mas olha a cabeça do censor, quer dizer, ele foi longe, eu estava sentada numa almofada, que era um truque para tampar as partes que não podiam aparecer. Tem essa foto ainda. Muito engraçado, cara. Quando eu fui fazer o filme Demência, teve um cachorro e gato, eles não têm ética, eles roubam cena. Toda vez que você tiver numa externa e ficar um vira-lata dando mole ali, certamente, se não for recolhido, ele roubará a cena. E eu avisei pro Carlão, falei, era no posto, esse vira-lata vai roubar a cena. Estou acostumada. Eles fazem isso. Dito e feito. No melhor plano, falava assim, ele ficava andando por ali, tudo isso aqui. Aí falava, ação, lá vinha o cachorrinho, entrava no quadro, e eu sabia que ele entrava. E aí ele coçava, exatamente no melhor ângulo, assim, sabe a página direita da Veja? Assim, ele parava ali, o cachorro, que ele é malandro. E aí coçava, roubando cena, cara. Cachorro é um perigo no set, a gente tem que ficar muito esperto que eles roubam cena assim,
Na maior desenvoltura. E não é piração, não, hein? O senhor é um homem muito bem de vida. Muitas mulheres. Agora, sua linha da vida, vejo uma longa linha